Olá, Luísa, Maria Luísa, oi. Tudo bom? Tudo bom, Renato? Gustavo, oi, Lucineide, o Jorge, Moacir, beleza. O Gustavo aqui é o Gustavo colombiano? Se alguém pede, eu já deixei aqui no ponto. Oi, Moacir. Boa noite! Olá. Como estão? Tudo em paz aí desse lado? Ô, Gustavo. Pede para ele abrir o som. Buenas tardes. Acho que eu que estou com o som baixo. ¿No me oyen? Olá. Oi, Leda. Quanto tempo? Sônia. Ô, João Luiz, o Gustavo está falando da Colômbia. Ah, era isso que eu perguntei. É o Gustavo ou Gustavito? Gustavito. O caboclo. El caboclo. Caboclo de Colômbia. Olá, estamos falando de você, Gustavo. Só estou oyendo. Pelo menos a voz não mudou nada. Ah, Nada. Alaíse ou Aloíse? Aloíse. Sônia. Olha lá, que gusto. Olha lá, ele só tingiu o cabelo de branco, Renato. Olha Por lá. enquanto. Não cresceu a barba, mas só tingiu o cabelo de branco. Ei, Gustavito. E não ficou careca, hein? No, buena vida. Oi, Leda. Ai, que delícia. Abre o som. Daqui a Eu pouquinho... Fala. Não, eu não sei aqui, eu não sei se está tá bem focada aí Tá. Tá bem, a tá bem. imagem. Tá? Leda, abre o som, Leda. Depois. E aí, Gustavo? Como é que vai essa força? Aquí en medio de las flores, de las matas, de los amigos. ¿Cómo va la venta del apartamento? Ah, tá andando. Já está quase acontecendo. Oh, muy bien. Entonces, ¿ya están organizando pasajes para Colombia? Eles só vão para a Colômbia quando você dá uma passadinha lá por São Simão. Ou você não lembra mais? Bem, o Gregory quer saber como é que ele vai entrar. Ele entra primeiro ou vocês vão convidar por link? Não, o link já está aí. Prefere que vocês mandem o link por e-mail, porque ele clica em cima e já abre o Zoom. É o Zoom mesmo. Rojas, Gustavo Rojas. Joao, buscan verte. ¿Dónde moras? Eu moro em São Paulo e continuo lá com o cantinho, lá em São Simão também.
Você lembra lá da casa dos meus pais ou não? Não lembro, não. Não lembra, né? Então, Há continuo. 50 anos? Oi? Há 50 anos que não vimos? Mais ou menos, hein? Não pode falar isso, senão eles vão descobrir nossa idade. Boa noite, Gustavo. Mas é isso Manda daí. todo aí por Colômbia. Pues, hay, en este momento hay situaciones muy complicadas, porque ha habido manifestaciones públicas y la fuerza militar se ha excedido. Entonces, ¿Será? excedido, es decir, ha usado demasiado violencia. Sí. Eso ha producido una reacción muy fuerte. Y con la pandemia, pues, aparentemente todo está abierto, pero hay miedo de que haya una segunda ola de infección. De manera que la situación es bien complicada. Sí. Yo tengo algunos amigos que, pues, están postando en internet y eso que políticamente está muy complicado en Colombia. Sí, sí, sí. Está bien. Un saludo. ¿Cómo está Brasil con la pandemia? Está bien. No, pues nosotros que vivimos más en el campo no sentimos tanto. Pues descubrí que ya vivía en isolamiento social, entonces. Pero por acá va bien, va caminando despacio, van volviendo las cosas, entonces, por suerte, bien. O Gustavito mora onde? Você mora... Qual cidade? Cali. Ah, você mora em Cali. Cali. La ciudad más alegre de Colombia. Ah, Cali. Cali se dice que Cali nació de una sonrisa de Dios sobre la tierra. Tô com saudade de você, Gustavito. Bueno, aquí te espero, cuando quiera. Saudade. Lembra como a gente brigava, hein? Brigava só, discutia. Ideias. A Laica entrava no meio, né, Renato? A Laica que apartava. Tá. Mas aí a gente contrata a Laica. A Laica era mediadora? Mediadora, exatamente. O pessoal está demorando para entrar, né? Nós estamos esperando o Valdemar. Faltam 5 minutos. O povo aqui é... Maria. Boa noite a todos. Noite. Boa noite. Boa noite. A Marla entrou. Valdemar. Cadê? Marla é paulista. Entrou, Valdemar. Que coisa Valdemar, boa. seja bem-vindo. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo você ainda, Valdemar. Tadeu. Não estamos ouvindo, Valdemar. Agora sim. Começando a entrar já. Você apareceu ao vivo? Uhum. E eu apareci. Eu apareci aí? Valdemar, está ouvindo?
Não estamos ouvindo você, Valdemar. Ainda não. Eu bloqueei, mas não agora. Valdemar, você tem um fone de ouvido, talvez? O meu fone estava ruim, eu pus fone de ouvido, melhorou. Melhorou. A Sandra chegou. Armando. Boa noite a todos. Camila. Quem que está falando? Calma. O som da Maria Luísa. Maria Luísa. Eu tive que abaixar um pouco, porque eu estava falando com o Valdemar. Conectando. O Luísa ou o Renato, o sistema, por exemplo, quando o Valdemar, por exemplo, estiver falando, a gente desliga o nosso microfone, é isso? Para evitar... Eu estou com a Janaína de co-anfitriã, que ela vai desligar o microfone de todos vocês. Valdemar. Ah, então tá bom. Ô, Valdemar, voltou! Agora, tenta falar. Agora. Sim, boa noite para todos. É um grande encontro. Bravo! Oba! Uma longa caminhada de tantos anos e, por fim, nós estamos vendo agora pelos ares, porque nós andamos pelos ares já, né? A política mundial está tudo pelos ares, de perna para cima, braço para tudo que é lado. É um negócio sério, mas é uma boa, né? Pelos ares. José Silva, Lisboa. Cadê tua cara, Zé Silva? Aí. Olha aí, olha. Oi, Eu sou José Silva, nosso correspondente em Lisboa. Terra boa esse Portugal, né? Que legal. Muita gente legal. Eu acho que a Anitta Moser. Anitta Moser, minha querida, olha quanta história temos juntos, hein, Anitta? Muita gente boa aqui. Maravilha. Obrigado por proporcionar esta beleza, Maria Luísa e a Renata.
Nossa, por poder agora escutar você, ver você, maravilha. Luiz, Obrigado, Anitta. A Anitta e eu nos comunicamos uma vez por ano, sabem quando? 3 de abril. Sabe por quê? Porque nós festejamos aniversário dia 3 de abril, né, Anitta? São Aí a gente co-aniversariantes. A Anitta é do Chile ou da Colômbia? A Anitta é da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Ah, sim. Federal. Isso mesmo. Grande figura, Anitta. Muito boa pessoa, muito lutadora, muito autoconduzida, mulher muito livre. Ah, beleza, é um exemplo, né, Anitta? E você que me ajudou, né? Acho que todo mundo que está por aqui deve ser gente muito boa. E você viu que o Gustavo também está aí? Gustavo? Rojas. Gustavo Rojas? Sí, Cali, Colombia. Por Dios, no te he conocido, hermanito, ¿cómo está eso? Me gusta volverte a ver, Valdemar. Por onde andas? Te estávamos buscando, porque João Ferreira, você lembra? Tu te acuerdas de João Ferreira? No mucho, no. Ele estava te procurando. Você e o Renato andaram lá no Mato Grosso, no meio da selva, fazendo umas experiências místicas e tal. E o João Ferreira lembrou muito de você e perguntou onde você estava. Ah, em Colômbia. Eu não tinha... Cali, Colômbia. Sim, em Colômbia, sim, pero onde? Em Barranquilla, em Medellín? Cali. Em Cali? En Cali, sí. Al occidente. Bueno, muy bueno, mucho gusto en verte. Pero veo que no te has envejecido tanto como yo. ¿Cómo es eso? No, ¿Qué secretos son estamos esos? igualitos. Oh, ¿cómo así? Bueno, tú sigues de cura y ya eres santo. Bueno, todavía estoy en la tierra. Estás tratando. No, pero no hay que ir al cielo para ser santos. Bueno, Hay no. muchos santos vivos en la tierra, ¿no? Los olores dicen que sí, pero yo no lo creo. Bueno, querido, un gustazo en verte. Lo mismo, querido. Gustazo, Gustavo. Qué Siempre bueno, te es que- recuerdo con mucho cariño. A ver se não nos perdemos de vista daqui em adelante, querido. Te quero muito. Eres um grande personagem. Ha luchado muito por autoconhecimento, por encontrar-se e tal. E, por fim, encontrou seu caminho na vida religiosa. Felicitações. Se vê Gracias, que gracias. tienes cara de gente contenta. Quem mais sí. tem cara de gente contenta aqui? Todos, não? Todos. Isso está muito bueno. Bueno, queridos. Sí, podemos A la empezar. orden, María Luisa y Renato, a la orden, ¿qué quieren preguntar o decir o aclarar? Sim, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do Valdemar, querido, de todos os que estão aqui. Tá? Como tem muita gente que não conhece você, Valdemar, tá? Então, eu vou dizer fazer uma pequena apresentação sua, tá bom? Não. Só a verdade, hein? Porque os amigos caluniam muito a gente. Fala só a verdade, senão eu vou reclamar, Maria Luísa. O Valdemar é um pensador, é um cientista político. Ele ensina um novo modo de pensar. Ele tem uma nova perspectiva para a avaliação do ambiente e das pessoas à nossa volta. Ele é formado pela Universidade de São Paulo, ele fez faculdade de Filosofia e Letras e ele fez doutorado na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele é o presidente da Cibernética Social Proporcionalista. Então, eu passaria a palavra para o Renato fazer algumas perguntas para você. Nossa, é um prazer muito grande. Mas primeiro eu queria dizer, nós nos conhecemos em 1970.
Eu fiz um curso em fevereiro, a Maria Luísa logo em seguida, em março, e dali começamos. E esse curso, inclusive, marcou o início da tua grande caminhada, né? Que passou do Brasil, foi para a América Latina, você foi subindo, chegou até os Estados Unidos, né? Levando uma mensagem, talvez de início não tão evidente para você, mas que nessa jornada me parece que você tomou consciência de que havia condições de uma proposta nova, superando década de 70, nós estávamos com as ditaduras, a extrema esquerda, extrema direita, capitalismo, socialismo, numa guerra danada. E eu lembro tuas perguntas em muitos dos cursos que a gente participou. Tem que existir não um caminho do meio, e sim um novo caminho, que transcenda, porque esses já estão se esgotando. E agora, 30, 40, 50 anos depois, pode-se dizer, realmente se esgotaram como proposta positiva ao ser humano. Tá? Elas, nesse momento, estão muito mais provocando o risco de pôr a humanidade em perigo no planeta, porque a própria sobrevivência da espécie está em perigo, porque as formas de condução estão superadas. E você, desde a década de 70, foi construindo uma utopia, isto é, um caminho que transcenda o que está aí. E é este caminho que a gente gostaria de explorar contigo nessa noite. Essa caminhada, desde o encontro teu com o genial Antônio Rubbo Miller, que criou um hológrafo, uma forma holística e holográfica de enxergar o mundo humano. E que você retrabalhou isto e transformou, deu dinâmica de um movimento extraordinário que hoje está em todos os 5 continentes do mundo, tá? Claro que encontrando as resistências das estruturas que existem aí, tá? Mas já procurando dar um novo salto. É esse salto, essa utopia que a gente quer ouvir de você. Utopia é o nome certo, né? Utopia são os sonhos que a gente tem de melhorar a vida de nós todos e da humanidade, porque hoje em dia não é a questão de cada país e nem de cada indivíduo, muito menos. Hoje em dia o planeta está integrado. Vejam o que nós estamos fazendo aqui, com as telecomunicações. Aqui tem gente de Portugal, deve ter da África também, que eu não vejo agora, mas nós temos os companheiros da África, tem gente da Itália, tem gente do Japão. Então, a utopia é planetária, não adianta fazer utopias ou revoluções só nacionais e muito menos locais, ou muito menos de algum grupelho, né? De alguma seita, de um movimento. Não é assim. Estamos pensando no planeta todo, nem só na espécie humana. A espécie humana precisa das outras espécies para poder continuar a existir no planeta. Assim que estamos pensando no ecossistema todo e nós dentro dele. Essa é a utopia, é o sonho de a gente poder ultrapassar essa fronteira perigosa em que estamos agora, de um fim de ciclo, né? O socialismo caiu, o marxismo, o comunismo caiu, o capitalismo está caindo aos pedaços e machucando todo mundo. As religiões já estão complicando, perdendo o sentido e perdendo o rumo, estão mais que brigando entre elas que os políticos já. Ou seja, as religiões também já perderam o rumo, perderam o horizonte, já não conseguem ajudar o ser humano. A principal bandeira religiosa é a moralidade, e a moralidade atrofiou completamente, né? São os poucos inocentes como nós aqui acreditamos
em bons princípios, decência, ética, honestidade, amor ao próximo, os que guardamos aqui, os valores fundamentais do cristianismo. Todas as religiões têm como valor fundamental o ama teu próximo como a ti mesmo. Mas isso são os poucos inocentes como nós aqui, né? Porque para o presidente Trump isso não existe, isso é bobagem, né? Para a turma aí da extrema-direita é bobagem, para as grandes empresas é bobagem. Mas acontece que, sem um mínimo de moralidade, de desejo de justiça, de equidade, nós chamamos proporcionalidade. Sem medida, sem proporcionalidade, sem equidade, não dá, né? Todos dependemos de todos, então, só que para isso tem que trocar de mentalidade. A ideia, a mensagem que eu estou introduzindo ou levando, não é de tomada do poder, não é de revolução armada, não. É de revolução de mentalidade, para a gente se ver de maneira nova e ver o mundo de maneira nova. Jesus Cristo também não queria o poder, ele não queria tomar o poder. O Judas se enganou com ele. Disse, quando é que a gente vai dar um tombo nos caras aí? Quando é que a gente vai botar a guilhotina no Pilatos, no Anás e Caifás? Quando é que vamos enforcar essa cambada? Judas pensava assim. Jesus Cristo dizia, não, a minha revolução não é desse tipo de mundo, é de mentalidade, tem que trocar a visão das pessoas sobre si mesmas e sobre o mundo. E esta visão nós chamamos de visão triádica. 3, que tem que ver 3 lados. Não existe jogo de futebol de um homem só em campo. Não existe jogo de cartas com uma carta só, né? Não existe eu. Existe eu, tu, ele. Existimos em conjunto, existimos juntos. Isso se chama, então, visão, o paradigma, o jeito triádico de entendermos a nós, entender a vida. Isso vem da física quântica, não é invenção, não é política, não são ciências sociais, isso vem da física quântica. Então, um senhor aí que foi prêmio Nobel que realmente disseminou, comprovou essa triadicidade de tudo, né? O átomo já se sabia que era triádico, mas depois cada partícula do átomo também foi descoberta que era composta de 3. As religiões já sabiam, né? As religiões já eram feitas de trindades ou triunidades, como quisesse. Só que a ciência só aceita o que é comprovado, né? Então, aí comprovou-se que tudo é 3. A mentalidade monádica, ou seja, que pega uma coisa só cada vez, ao contrário da triádica, que pega 3 cada vez relacionadas, a mentalidade monádica produziu muita coisa boa, né? A ciência moderna toda é monádica, pega uma especialidade e vai fundo, né? E resolve problemas. Até as vacinas agora, a ciência monádica está querendo resolver, né? Então, já o monádico ajudou muito. Mas como a ciência monádica é unilateral e pega uma coisa cada vez, ela se torna muito facilmente ideologizada. Então, o planeta virou uma egolândia, né? Uma egolândia. Virou terra de egos. Se vocês acompanharam alguma coisa da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqueles palhaços todos estavam dando um show de ego safado, sem vergonha, mentiroso, agressivo, belicoso, palhaço, indecente, imoral, todos eles. É um circo, a Assembleia Geral das Nações Unidas é um circo de egos palhaços, né? Ninguém se interessou pela humanidade, ninguém se interessou por solução de problemas, todos agredindo todos, mas é egolândia, né? É que o paradigma, a mentalidade, o modo de usar a cabeça para ver a realidade é de egos isolados e confrontados. Então, nós estamos dizendo que, apesar de contribuíram muito com ciência, desenvolvimento tecnológico, recursos, diversão, telecomunicações, e muita coisa boa, agora tem que dar um passo adiante,
tem que ser pós-capitalista, pós-socialista e pós-sacral, porque essas instituições ajudaram muito, mas agora já não podem com os problemas que nós temos, que são problemas universais, né? Problemas planetários. E, então, nós estamos dizendo que a nossa utopia é passar de monádico unilateral a triádico trilateral. O problema é fazer as pessoas entenderem que a origem, a organização do universo atual, que é a energia, né, é triádica, trilateral, né, triuna. E aí, então, nosso cérebro tem que ser visto como triádico, triuno, 3 partes, né? Isso que eu ia pedir para você explicar um pouquinho para nós, né? Como que é o nosso cérebro, né? No monádico, no paradigma atual capitalista e religioso, o marxista já não existe, né? Isso aí é saudade, né? A gente chamava de paradigma bilateral, né? O diádico, já não. O monádico acha que a nossa cabeça é só inteligência. O triádico acha que pelo lado esquerdo é inteligência, pelo lado direito é emoção, emocionalidade, e pelo lado central é ação, trabalho, prática, sobrevivência. Então, aqui é pensar, a inteligência, leitura, estudo, análise, crítica, matemática, pensamento, filosofia, ciência e pesquisa. Aqui, pelo lado direito, é emoção, ou seja, nossos amores, nossa criatividade, a arte, a nossa meditação e a nossa espiritualidade. Esses são fenômenos do cérebro direito. E na parte central do cérebro, aqui atrás, o cerebelo, aí é corpo, corporeidade, saúde, sexo, comida, trabalho, profissão, dinheiro, negócios, gestão. Autocondução ou gestão empresarial ou gestão pública. É cérebro central. Vocês estão vendo que o mundo está mal gerido, mal gerenciado, né? Porque está um caos danado, uma bagunça. Não é por causa só do coronavírus, não. Antes do coronavírus já estava uma bagunça. Todo mundo brigando, todo mundo roubando, todo mundo matando. Mas acho que falta de caridade, falta de sensibilidade. Virou um planeta de monstros quase, né? Ou seja, gente que nasce na base, à medida que vai subindo, em vez de ir melhorando, vai piorando. Em vez de ir virando santo, vai virando monstro. É um fenômeno danado, né? Como é que explica isso num planeta cheio de ciência, cheio de recursos, cheio de possibilidades, e em lugar de produzir mais santos, mais gente generosa, compassiva, bondosa, solidária, está produzindo monstros. O que é que está errado aqui? Está errado a mentalidade. Está errado o paradigma monádico que produz isso. O triádico, pelo triádico eu sou 3. Eu vivo com meu pai e minha mãe. Se não tivesse meu pai e minha mãe, eu não estava aqui, né? Então, tudo é triádico. Quando eu digo eu tenho que supor tu e ele. Então, eu sempre sou um de 3. Se eu sou um de 3, eu sou obrigado a ter certa medida de convivência com os 3. É isso. Sim. Porque senão o outro também vem para cima de mim e quer me eliminar, né? Então, para a sobrevivência de todos, a convivência supõe corresponsabilidade, supõe proporcionalidade de direitos e deveres, e aí vem a velha moral, a velha ética, os velhos valores que desapareceram, né? Mas temos que voltar a eles. Só que para voltar a eles tem que mudar de mentalidade, do monádico, do unilateral para o trilateral. A dificuldade é grande, né? A Anitta lembra disso desde que começamos. Você, Maria Luísa e Renato também lembram disso desde que começamos. Né? A teoria, na verdade, o Renato estava explicando que a teoria foi sendo construída devagar. Né? Porque no começo, a gente só estava substituindo o Adam Smith. O Adam Smith é ferreiro em inglês, né? O Adãozinho Ferreira. Então, eu chamo ele de Adãozinho Ferreira. Foi o primeiro que criou a teoria da economia. E ele disse que, para entender o mundo, a economia,
a sociedade se divide em dois campos, socioeconômico. E o Miller, que foi o nosso grande mestre, meu e do Renato, não sei se mais gente aqui conheceu o Miller, né? O Gustavo, o João Luiz. Gustavo, sim, Gustavo João Rojas. Luiz. João Luiz conheceu. Anitta, não sei se conheceu. Opa, o Marcos. Bom, então o Miller, em vez de dizer que a sociedade só tem dois campos, o social e o econômico, o socioeconômico, o econômico-social, ele diz, não, esse troço aí está muito enrolado, tem que desdobrar. E ele desdobrou em 14 áreas, não só duas, socioeconômicas, ele desdobrou em 14, que ele chamou de teoria da organização humana em 14 sistemas sociais. E quando nós começamos, né, Renato, Anitta, a gente trabalhava em escolas e trabalhava principalmente em comunidades eclesiais de base. Eclesiais por quê? Porque a Igreja Católica era a única instituição que podia funcionar na época da ditadura. Então, a Igreja Católica, principalmente Santa Catarina, chamado seccional 4, regional 4 da CNBB, da Organização da Igreja Católica no Brasil, Santa Catarina me convidou, foi um bispo, Dom Gregório Varmeli. Sabe quem o Dom Gregório Varmeli mandou me buscar no Rio de Janeiro? Ele mandou a Anitta. Ei, Anitta, muito obrigada, Anitta. Foi a Anitta que me catou e me convenceu a ir para Joinville. Se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar, tá? Se alguém quiser falar, só levantar a mão. Eu quero falar. Quem vai falar? Eu, Ricardo Trento. Sem perguntar, pode perguntar, fazer depoimento. Professor, eu estou encantado com tudo isso há uns 10 anos. Quando, em 2006, eu comecei a fazer uma pós-graduação em filosofia, a minha formação em administração de empresas, e eu sou produtor cultural já há 20 anos. E em 2006 eu tive contato com essa teoria, né, com a sua teoria dos 3 cérebros, ou com a sua tese, né, e me esclareceu um ponto de interrogação que me surgiu durante essa pós-graduação em filosofia. Por que a humanidade caminha, né, já tem mais de 500 anos, né, dentro da escola filosófica, né, com todo o esclarecimento, e a gente ainda é que corre que nem atrás do rabo, com os mesmos problemas sociais através do tempo, através das eras. E eu fui pesquisar tudo isso e cheguei no senhor. Então, eu estou muito feliz de poder estar conversando com o senhor e conhecendo toda a sua turma. Tive contato com o Antônio Rubumiller através da irmã Magda na Penha, em Santa Catarina. Olha lá! Olá, a irmã Magda, que fomos colegas, né, Anitta? A irmã Magda... Então, eu estou encantado com esse poço, sabe? Então, assim, quando eu estou com sede, para mim é esse poço que mata a minha sede. E eu estou, obrigado, e eu estou, e sempre quando eu posso, eu fui pesquisar, eu fui ler para entender justamente isso, para esclarecer essa questão dentro de mim, porque eu trabalho dentro de uma área que a arte e a cultura, ela está sendo desligada do nosso modelo mental. Então, quando eu escuto socioeconômico, para mim é socioeconômico cultural. Porque eu tenho o meu lado direito, que é emocional, e eu também cheguei nessa uma conclusão estética. Então, eu trabalho com a estética, a ética e a economia. E a estética é a arte e a espiritualidade para mim, né? Chego nessa relação. Então, o nosso modelo mental, ele está sendo levado distante
da experiência artística, e ela é muito exclusiva. Eu falo de um lugar da produção cultural de Curitiba, né? Mas eu produzo arte e tento disseminar a questão artística em diversas cidades, e eu viajo com alguns projetos e eu vejo que é desesperador. Mas, então, não é mais uma pergunta, mas é mais uma contribuição, e eu falo sobre isto, e não existe qualquer possibilidade de entendimento, porque há uma distância, há um abismo que se colocou entre a ciência e a teologia. Então, a gente não... é uma palavra difícil para mim, é um trava-língua isso, né? Mas teologiar, alguma coisa. Esse conteúdo que é inerente já, que deveria ser inerente, né? Então, São Lucas já descreve isto, né? Ele já desvenda esse lugar, que Cristo crescia em idade, sabedoria e graça. E a gente, 2000 anos depois, a gente perdeu totalmente esse lugar. Platão fala que se conhece um governo pela música que ele dá ao povo. Então, a gente tem uma música, tem uma arte que chega ao povo, que o deixa com este cérebro adormecido, incapaz de poder tomar qualquer ação. Porque quando a gente olha, a minha crítica a um movimento social é que quando o movimento social olha uma arte, olha a música clássica, música erudita, olha o balé, olha as exposições, ou coloca um rótulo como uma arte de elite. Eu digo que isso não é uma arte de elite, isso deveria ser direito de todos, uma acessibilidade a todos. Eu estou muito encantado. Aí eu voltei para a faculdade para poder encontrar aonde está o referencial de embasamento para que eu possa escrever sobre isso, inclusive. Você é de Curitiba, Ricardo? Sou de Curitiba, estou fazendo filosofia agora na FAI, na faculdade aqui do Bom Jesus, que é dos franciscanos. E, ao mesmo tempo, eu faço uma pós-graduação em marketing para entender essa dinâmica econômica em que o mundo se coloca. Tá bom. Olha, Ricardo, nós vamos pôr você na rede, tá bom? Coloque, por favor, eu estou assim... Nós temos contatos com tudo eu não isso. sei se Renato tem contato com você, mas através de Renato, Maria Luísa e Gregory, Valdemar, se você me mandar seu correio, mandar para o Renato, Maria Luísa, a gente conecta você com o pessoal de Curitiba, porque a nossa proposta ainda não foi aceita pela educação oficial, pelas universidades, pelas religiões, pelo mercado. Não foi. Por quê? Porque é pós-capitalista, é pós-socialista, é pós-sacral. Bom, a dinâmica, é outra dinâmica, né? A gente sai daquela dinâmica individual para uma dinâmica de grupo e aí não pode. Pois é a mesma coisa que 1500. O que foi que acabou em 1500? Acabou a Idade Média e deram um salto para a Idade Moderna. Agora acabou a Idade Moderna, tem que dar um salto para a Idade Pós-Moderna, um outro futuro. A sua perplexidade se explica, se entende melhor, Ricardo, se você lembrar os 3 cérebros. Uhum. O esquerdo é científico. Hoje existe um combate à racionalidade. Sim. Ótimo que você está fazendo filosofia. A filosofia é o topo, é o ponto mais alto da racionalidade, junto com a ciência. Uhum. Mas hoje em dia existe um negacionismo da ciência. Olha o pessoal aí achando que a pandemia é uma gripezinha, que não adianta vacina, a Terra é plana. Existe um combate ao cérebro esquerdo. Para o cérebro direito, existe todo um combate às relações familiares, à ética, à decência, à espiritualidade. Por quê? Só sobrou o cérebro central.
cérebro central é o nosso cérebro animal. Então, eles conseguiram praticamente desbloquear, desligar o cérebro direito, ético e estético, que você tanto aprecia. Conseguiram desligar o cérebro esquerdo, que é racional, lógico, e ficamos só com o cérebro dos monstros, cérebro central. E é por isso que está em decadência a arte, a estética, a ética, o amor, a vida familiar, a solidariedade social, e está em decadência a ciência, a educação, a pesquisa, a lógica, a racionalidade. Se impôs, então, no mundo o governo pelo cérebro central. E o governo pelo cérebro central é o governo dos banqueiros e das grandes corporações, que eles são imediatistas, não querem saber de futuro. Quanto mais queimar a Amazônia, melhor para botar mais vaca. Para que botar onça? Tira a onça e bota a vaca. Pô. Essa mentalidade do cérebro central. Agora, os 3 cérebros têm os seus 3 subgrupos. Os 3 cérebros têm os seus 3 subgrupos. O pessoal do cérebro esquerdo é o pessoal da educação, da escola, da filosofia, da educação, da informação e tal, né, do jornalismo. O pessoal do cérebro direito, então, é o pessoal mais de sentido comum, o pessoal que acredita em tudo, vai atrás do que dizem as autoridades e tal. E o pessoal do cérebro central é o pessoal que manipula o mundo, manipula a sociedade, o dinheiro, as empresas, a lei, os negócios, os empregos. Eles são monstros dominando, manipulando o mundo através de dinheiro, através das telecomunicações, porque essa sessão aqui, por exemplo, está sendo gravada. Eles hoje estão gravando tudo, estão vigiando tudo, estão nos enxergando, estão fazendo um chamado algoritmo do Ricardo Trento, que fica reclamando. Vou te pegar, cara, vou te pegar. A espionagem hoje em dia é total global, ou seja, o pessoal do cérebro central, o grupo do cérebro central, que aqui no Ocidente é o pessoal do Império Judeu anglo-estadunidense, que comanda e estraga e pisa, e outra palavra, no mundo. E na Ásia, no Oriente, é a China. Né? A China é o equivalente do Império Estadunidense lá. Né? Bom, então, pelos 3 cérebros, você começa a saber que há um desequilíbrio dos 3 cérebros, das 3 culturas. Nós temos que restaurar a racionalidade, a lógica, a comprovação, e temos que restabelecer o afeto, a generosidade, a compaixão, a criatividade, a arte, a meditação e os valores espirituais. Sem isso, ficamos só com o cérebro animal. E é o que está acontecendo, por isso a sua dificuldade em entender. Quando você entende os 3 cérebros, aí você começa a classificar os problemas da sua comunidade, do seu bairro, do seu país, do seu mundo, pelos 14 sistemas. É isso que eu pedi agora para você explicar, porque a tua explicação dos 14 subsistemas é fantástica. E é simples. É simples, né? Nós fomos concebidos no sistema 1 de família, nascemos no sistema 2, que é saúde, hospital. Começamos a mamar no sistema 3, que é manutenção, comida. Começamos a pegar o dedinho do papai e da mamãe no sistema 4, que é lealdade, amor, afeto. Começamos a brincar com carrinho, com chacoalho do 5, que é o sistema de lazer. Aos 10, 12 meses, começamos a falar e a caminhar, que é o sistema viário, comunicação viária. Aí botam a gente no jardim para educar, o sistema 7, educação. Aí começamos a dar despesa e ter um cofrinho para guardar o dinheirinho, sistema 8. O sistema 9 começa a querer que a gente ajude em casa, arrumar o quarto, lavar a louça, sistema 9, produção. Aí botam a gente para fazer crisma na religião e fazer catequese, sistema 10. Aí a gente começa a ficar adolescente e briguento, que é o sistema 11, sistema de segurança. Ali, pelos 16 anos, começamos a ser eleitores, então entramos no sistema político-administrativo. Nos 21, temos maioridade, então tem o sistema jurídico, a lei. E daí para frente, vamos à luta para ser famosos e santos
e famosos e honestos e ganhar um monumento na praça. É o chamado sistema de precedência, mérito, né? Mérito, reconhecimento. Essas são as 14 áreas da vida. A pessoa diz, não, mas só 14, não pode ser mais. Procura, se achar, eu aumento na lista. Mas o Miller já dizia isso, né? Se você achar, eu acrescento, porque o Miller foi quem fez a listagem e testou durante toda a vida dele, e nós também, o Renato, a Maria Luísa, a Anitta, os que trabalham, o Jorge Spínola, que é aí do Rio de Janeiro, também faz isso, e muita outra gente que faz, né? Então, a Leda Carvalho, que é uma grande educadora, lá de Minas Gerais, também. O Edson Luiz, que está lá embaixo, também trabalha muito com as comunidades, já foi prefeito lá em Aracaju, em Socorro, município lá de Aracaju, também trabalha com 14 sistemas. Enfim, o problema é mentalidade triádica, para não ficar só com o cérebro central selvagem, e os 14 sistemas para sair da linguagem socioeconômica do Adam Smith, do Adãozinho Ferreira, que é do Império Judeu Anglo-Estadunidense. Eu digo judeu porque quando começou o protestantismo, para acabar com a Idade Média, que já estava enchendo o saco, a Idade Média estava enchendo o saco. Então, o Lutero, os alemães, fizeram a chamada reforma. E os papas, para se vingar, botaram para fora os árabes e os judeus, que eram os que trabalhavam. O resto era tudo príncipe feudal, e vivendo do trabalho dos servos da gleba. Quando eu olho um castelo europeu, eu digo, mas isso é mais ou menos a casa grande que tinha aqui no Brasil. O fazendeiro vivia na casa grande e a indiada, os negros escravos viviam na senzala. O castelo europeu é a casa grande, é o senhor de escravos. Então, quando querem me mostrar uma fotografia de um lindo castelo que o rei Luís II construiu, o castelo, eu digo, mas isso aí é a casa do senhor de escravos que eu não aprecio, e se eu pudesse, eu cortava a cabeça dele, o pescoço dele. Porque está na hora de acabar com a escravidão, né? Espera aí, já passou. Bom, aí fizeram a reforma e expulsaram os árabes foram embora. E os judeus foram parar na Holanda e na Inglaterra. A Inglaterra era um Paraguai da vida na época. Quem levantou a Inglaterra com sua inteligência, negócio, invenção, tecnologia, administração, fundação de bancos, que foram? Foi a inteligência judaica. Foram os judeus que levantaram a Inglaterra e transformaram a Inglaterra no império mundial. E o pessoal só vê o judeu pelo olhar do Hitler. Não, era ali. Lá o pessoal estava abusando. Mas a Inglaterra deve o seu brilho, a sua evolução, à inteligência judaica. Então, quando nós dizíamos Império Judeu Anglo-Estadunidense, nós não estamos condenando a inteligência judaica e a contribuição deles, que se não fosse pelos judeus não teria vacina, se não fossem os judeus nós não teríamos avião, não teríamos toda a tecnologia, tudo é de judeu, até as telecomunicações é de judeus. Então, para de xingar. Agora, nos Estados Unidos, em matéria de finanças, aí estão abusando. Então tem que combater onde estão abusando, mas não o judeu de modo geral. Então, o Império Judeu anglo-estadunidense é que está comandando a festa, só que nos Estados Unidos é que pegou só o cérebro central, porque enquanto era a Inglaterra sempre valorizou a arte, valorizou a religião, valorizou a ciência toda veio principalmente da Inglaterra, depois é que a Alemanha se aderiu, os anglo-saxãos aderiram, né? Bom, então estávamos falando que com os 3 cérebros e os 14 sistemas é que nós podemos melhorar um pouco a mentalidade e a redefinição das pessoas, da vida em grupo e da sociedade. E o momento que nós vivemos agora é o momento de um fim de um grande ciclo da era moderna que foi criada pelo Império Judeu inglês, anglo-saxão, né? E os Estados Unidos entraram no jogo para estragar tudo, porque quem está criando mais problemas para o mundo hoje é os Estados Unidos. Diz, Renato. Valdemar, você
desenvolveu uma experiência muito rica. Primeiro foi lá no Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis, mas que foi podado pelo poder religioso, né? Mas depois, agora, na década de 90, você deu uma assessoria muito forte à Universidade Cooperativa da Colômbia. E ali você pode aplicar muita coisa dessa proposta proporcionalista toda que a gente vem trabalhando agora, não é? Você podia dar alguma coisa, como é que está caminhando essa experiência da UCC, da Universidade Cooperativa da Colômbia? Tá bom. Nos anos 70, nós estávamos no Colégio Coração de Jesus e a Anitta trabalhava lá. A Magda trabalhava lá. Não sei quem mais trabalhava lá que eu lembre agora, né? E lá nós tínhamos os 14 sistemas, mas ainda não tinha a teoria dos 3 cérebros. Nós só falávamos em pensamento lógico e pensamento criativo. Depois é que, com o tempo, eu fui para os Estados Unidos, pesquisei lá e cheguei à teoria dos 3 cérebros. Mas lá por 1975, 76, a Igreja Católica começou a achar que, com cibernética social, que nós chamávamos na época criatividade comunitária, cibernética social, estava estragando um pouquinho o pessoal. O pessoal começou a ficar meio independente, meio criativo demais, e meio laico demais e tal, e proibiram a criatividade comunitária e a cibernética social na Igreja Católica. Então, nós passamos a nos dedicar mais ao sistema pedagógico, a trabalhar nas escolas. E uma das grandes experiências foi na Colômbia. A Colômbia é um país que tem uma sede de conhecimento, uma vontade de estudar. Tinha gente lá na Universidade da Colômbia que tinha pós-graduação às 4 da manhã. Olha você. Bom, o Gustavo sabe disso, ele conhece os colombianos. Apesar de toda a violência que tem na Colômbia, todo o tradicionalismo, é um povo inteligente, um povo que luta, que sai, vai para frente, estuda às 4 da madrugada, levanta para fazer uma pós-graduação. Parabéns para eles. Bom, então, quem ajudou aí foi um companheiro nosso, o padre Pedro Bacchiari, e depois o Crisanto Velândia. Crisanto Velândia, com a companheira dele, Estelita Betancourt, fizeram um convênio com a Universidade Cooperativa para fazer uma especialização em docência universitária. Essa Universidade Cooperativa da Colômbia, ela trabalhava com um pessoal de classe média baixa. Então, tinha 40 mil alunos, porque tinha sede em 17 cidades, 17 capitais dos estados, que ela chama departamento da Colômbia. Então, eu com o Crisanto e a doutora Estela, formamos a equipe para ir e mandávamos para essas cidades todo fim de semana. Começava sexta-feira de tarde e até de noite, sábado todo dia, domingo todo dia, e fizeram a chamada especialização em docência universitária, tanto que a universidade, com seus 4 mil professores, nós treinamos uns 3 mil e pouco mais. A universidade incluiu no seu programa, no seu planejamento, no seu estatuto universitário, que o paradigma da cibernética social seria, e era, e foi a cibernética social. Os professores melhoraram muito, a universidade dobrou o número de alunos. Por quê? Porque a sociedade viu que tinha uma coisa nova, era diferente, que era 3 cérebros, tinha 3 culturas. Não tinha só estudo acadêmico, fazer tese, dissertação e pesquisa, não. Tinha também a ideia de cooperativismo, que era solidariedade social. E tinha a ideia, a extensão universitária deles era fazer convênio com as prefeituras e mandar os alunos executar projetos com a prefeitura. Isso era a extensão universitária que eles faziam na época, desde 1996, 97 até agora. Então, é outro conceito de universidade, tem outra metodologia, tem um fundamento triádico, tricerebral, botar o cérebro no centro da educação dos moços, lá dos estudantes. Os estudantes não têm só formação do lado esquerdo,
que eu chamo de cantinflista. Porque, não sei, os mais velhos aqui lembramos do Cantinflas, um comediante mexicano, e falava, não dizia nada, né? Eu digo que as universidades, principalmente de ciências sociais humanas, são cantinflistas. Só fala, não sabe fazer nada. Sabe discursar, sabe analisar, mas não sabe baixar para a prática. Né? Porque, então, a Universidade Cooperativa da Colômbia aprendeu que primeiro tem que colocar o problema, analisar, diagnosticar. Depois tem que ir para o lado direito, fazer a futurição desse problema, ver como é que ele vai desenvolver o prognóstico, né? E criatividade para saber quais são as soluções e propostas. E quando vota as propostas, vai para o cérebro central, tem que planejar, implementar, controlar, verificar, avaliar e começa tudo de novo. Nós chamamos isso de ciclo cibernético de feedback. Os 3 cérebros, em tudo, tem que trabalhar para isso. Se vai fazer um café da manhã, tem que trabalhar com os 3 cérebros. O que é que se vai fazer, né? A receita, a beleza, a estética, o bom gosto e, na prática, que faça bem, que seja sadio. Diz João Jorge, liga teu microfone aí. Fala, João Luiz. O Waldemar, uma curiosidade. Eu estava pensando aqui. Nós nos encontramos pessoalmente uma única vez. Sabe onde foi? Não lembro, João. Não, mas nem poderia lembrar. Foi na Escola de Sociologia Política no dia da defesa, no dia e na hora da defesa da sua tese de doutoramento. Olha só! Olha, eu participei todinho, eu assisti todinho a defesa. Eu nunca vi aquela escola tão cheia na minha vida. Transbordava, lembra, Renato? Lembra? Transbordava de gente. Foi uma maravilha. Foi o contato pessoal que nós tivemos. Que bom, João Jorge. Obrigado. Mas a coisa que... Oi? Obrigado pela presença na tese e agora continuamos, né? Continuamos. A professora, você com certeza abriu a cabeça de várias gerações desse mundo afora. Uma outra curiosidade que eu tenho, que quando o movimento de cibernética social começou, eu comecei a participar através do Renato e da Maria Luísa, né? Foram eles que me treinaram no começo dos anos 70 também. E eu acompanhei todo o movimento cibernética social e o espírito indo-americano e o seu trabalho de abrindo frente em todos os países da América Latina, né? E na época, nos bastidores, assim, com a turma, quando a gente tinha aqueles grandes encontros, você não participava diretamente, ocorria um fato interessante. Se falava muito que você não deveria ir para os Estados Unidos, que você deveria ficar com o projeto indo-americano só na América Latina, que se você fosse para os Estados Unidos, a capacidade deles incorporarem todo o instrumental e colocar como aquela rotina, como eles fizeram com a calça Lee, etc., ele incorpora dentro da cultura dele e coloca aquilo como um objetivo economicista, né? E isso ficou na minha cabeça desde aquela época. Então, eu queria te perguntar o seguinte: o que existe de mito nessa fala que a gente conversava nos bastidores e qual foi sua experiência ao levar o movimento indo-americano para os Estados Unidos? Tá bom, João Jorge. Boa pergunta. Eu tenho até vergonha de falar a verdade. Olha, a ideia era que para fazer a expansão de uma utopia dessa, de uma proposta dessas, né, de transição de época e de era, como foi da Idade Média para a moderna, da moderna para a pós-moderna, tinha que partir de um centro que tivesse autoridade, tivesse voz, tivesse alcance mundial e tal. Essa era a ideia, porque eu sou muito de Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo dos Evangelhos, não da Igreja Católica, porque as instituições atrapalharam o Jesus Cristo muito, né?
A turma do Jesus Cristo foi para onde? Foi para em Roma. Por quê? Porque dali é que podia esparramar, o comando da cultura saía daí. E eu achava, na minha santa inocência, que podia fazer o mesmo partindo a nossa proposta dos Estados Unidos. Na verdade, eu não consegui me entrosar lá. Eu tentei com os latinos disseram, não, se quiser fazer melhoria da América Latina, que emigre para cá. Tentei com os negros, eles disseram, se os negros da América Latina quiserem melhorar de vida, que venham para cá. Então, eles não tinham absolutamente ideia, vocação, ideal de mudança social, absolutamente nada. E eu aguentei lá 2 ou 3 anos, aí acabou o dinheiro e tive que voltar. Isso foi de 77 a 80. A vantagem, João Jorge, é que lá eu entrei em contato com as universidades e tal, e descobri o Paul MacLean. O Paul MacLean é o autor, é um neurologista americano, autor da teoria dos 3 cérebros, que em inglês ele chama the triune brain. Brain, né? Triune, cérebro, triade. E daí é que eu passei a ver que o cérebro era 3, não era só 2 lados, era 3. Essa foi a conquista, o ganho que eu tive lá, porque o resto foi só prejuízo e um pouco de experiência. Não deu certo, não. Até hoje, e tínhamos levado até um pouco de gente para lá, que a gente inventou uma chamada Operação Bússola. Por que bússola? Porque a bússola aponta para o norte. Então, nós estávamos no latino-americano, eu tinha que invadir os Estados Unidos a pé para ir lá e invasão dos bárbaros. Futricar, invasão dos bárbaros. Futricar, como no Império Romano, invasão dos bárbaros. Futricar a vida deles lá e modificar. Foram lá os 8, 10, mas também não conseguiram lá. E lá se casaram, se profissionalizaram e estão lá trabalhando e vivendo lá. Mas não deu certo, João Jorge. Mas é como tentativa, sabe como é que é, né? A vida é cheia de obstáculos, uma corrida de obstáculos. Em alguns a gente salta e na maioria a gente tropeça. E eu tropecei lá. E voltei para cá e continuamos aqui com os latinos. A América Latina, na verdade, nunca fez nenhuma grande contribuição ao mundo. Só em coisinhas simplórias como futebol, moda, essas coisinhas assim, né? Mas em termos de cultura, intelectualidade, filosofia, proposta econômica, proposta espiritual, proposta de arte, não. Então, eu acho que agora nós temos a chance, porque a nossa teoria foi criada por todo mundo. Não fui eu que criei sozinho, né? Trabalhando no Coração de Maria, de Jesus, lá na Florianópolis, aprendi muito sobre educação. Então, a Anitta ajudou, a Magda ajudou, outras pessoas ajudaram. Com o Joinville, o Renato ajudou muito, a Maria Luísa ajudaram muito. Então, nós sempre dizemos, nós estamos lançando um manifesto agora, a autoria, assim, Valdemar de Gregori e todos os que participaram do movimento de criatividade comunitária e cibernética social. Porque eu não... Isso... Opa! Caiu. É. É. Caiu só a dele, hein? Só a dele caiu. É. Tá, vamos aguardar ele voltar. E eu diria assim, vamos aproveitar a presença do Valdemar e vamos aproveitar para fazer perguntas para ele, né? Só que se vocês puderem assim, fazer perguntas rápidas, seria bom. E agora, hein? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Ver com a Davina, se ela está. Que aí tocando o grupo vai. Tá. Eu acho que desse pessoal que está aqui, porque e tem bem mais do que os que estão aparecendo aqui, tem um grupo muito grande, pessoas que estão participando. Deixa eu tirar são praticamente todos, de alguma maneira, aquilo que, na teoria do Miller, a gente chama de prestadios. Quer dizer, são pessoas que dedicam a vida a fazer as pessoas se desenvolver. Não é? Então, a questão que eu gostaria de
fazer com que o Valdemar trabalhasse um pouco mais, se ele puder voltar, queira Deus, né? Qual é a proposta dele de trabalhar pessoas? Desculpa, Renato. De gerar... Desculpem, houve um problema com o computador dele, ele vai voltar aqui pelo meu, está bem? Ótimo. Tá ok. Muito bem. É a Davina, né? Pode seguir enquanto eu ajusto, por favor. Não foi hacker. Tá ok. Já houve interrupção. Mas o Valdemar, você está diante de pessoas que são todos, de alguma maneira, prestadios. Pessoas ligadas, o João Luiz Jorge, o Marcos Wunderlich com todo... levando o Instituto Olos com toda uma proposta de formação de mentores, que seriam os upaiadores, né? São diversos. Qual é a tua proposta? Em que nós temos que dar ênfase especial no sentido de preparar lideranças preparatórias de um mundo novo? Qual o ponto de ênfase maior? Meu querido, a ideia é que tem que mudar de mentalidade. Passar do 1 para o 3. Bom, nós achávamos que a escola faria isso. A escola não faz, a universidade não faz, porque ela é obrigada a cumprir um currículo, um programa. Você vê agora a luta que os nossos governos estão fazendo contra a chamada escola sem partido, escola sem ideologia, escola sem espírito crítico. Eles querem uma escola domadora de animais de circo, do circo humano, né? Do circo do mercado. Então, a escola não consegue fazer isso porque depois as pessoas têm que... a escola é só quase cérebro esquerdo. Não se consegue. Lá na Colômbia nós conseguimos numa universidade. Nas outras continua igual. Então, o que essa faz, as outras matam. Depois, nas comunidades de base, tinha, mas aí a Igreja Católica proibiu, né? Atualmente, nós estamos com um programa que até a Davina, a minha senhora, quem lidera, se chama Carreira de Mães. Porque é muito difícil converter um adulto. Então, se as mães entendessem os 3 cérebros, entendessem, soubessem como estimular os 3 cérebros, e nós já temos um programa para isso. Esse negócio de estimulação do cérebro foi do Jean Piaget, né? Só que ele não tem a teoria dos 3 cérebros. Ele tem a ideia de que de 0 a 3 é cérebro, ele não diz cérebro central, né? É o prático operatório, do 3 ao 7 é a imaginativa, do 7 aos 14, 15 é o abstrato, mas ele não tem ideia dos 3 cérebros simultâneos. Se as mães entendessem mais de 3 cérebros, e o que acontece de mês a mês para desenvolver os 3 cérebros da criança mais ou menos balanceado e tal, isso resolveria, porque atualmente o pai e a mãe trabalham fora e já não estão mais cuidando das crianças, né? Não tem mais tempo para isso. Então, joga lá na creche e a creche, sabe o que a creche faz, né? Depois vai para o jardim, sabe o que o jardim faz? Vai para a escola, sabe o que faz? Então, não tem solução ao problema. O problema seria criar legalmente a lei de carreira de mães. O Japão tem a carreira de mães paga pelos primeiros 3 anos da criança. A mãe é paga para ficar em casa para cuidar da criança. E eles têm uma cultura muito bem definida, muito bem estabelecida, como os judeus também, né? Os judeus também têm uma cultura muito bem definida, então as mães conseguem fazer os maiores gênios da humanidade, são os judeus. Por quê? Porque a mãe judia não trabalha fora, esqueça. A mãe judia, o trabalho dela é construir os 3 cérebros do futuro gênio da ciência, como Einstein, Freud, ou do Bill Gates, ou dos artistas, né? Os judeus são muito bons artistas, bons comerciantes e bons cientistas. Por quê? Tem uma mãe atrás disso, né?
E os japoneses têm uma lei que paga para a mãe ficar em casa os primeiros 3 anos. O slogan, o lema deles é até os 100 anos, até os 100 como até os 3. Se a criança foi bem trabalhada até os 3 anos, ela vai bem até os 100 anos. Os japoneses vivem muito mais que nós, né? Vivem muito, têm uma vida muito longa, têm uma vida mais sadia, né? Bom, então a ideia seria criar a carreira de mãe. Nós tentamos em todos os países. No México tinha uma senadora que tentou, depois acabou o mandato dela, não pôde valer. Na Colômbia, chegamos também a ter uma senadora que se meteu, trabalhou e lutou, mas é difícil, porque a América Latina tem uma liderança, uma chamada classe dirigente política e econômica muito conservadora, muito egoísta, não tem visão de cultura, de formação da cidadania e tal. Vivemos ainda no tempo da Casa Grande Senzala, né? Eles não querem gente educada, eles querem mula de carga para trabalhar, né? Só isso. E agora que tem robô que trabalha para eles, então já tem muita gente descartável, infelizmente. Então, a carreira de mães teria que ser um projeto criado, legalizado, para pagar as mães, e as mães, claro, teriam que ser formadas sobre 3 cérebros, como é que evolui os 3 cérebros da criança, como é que estimula os 3 cérebros da criança, etc. E depois a escola também teria que entender isso, né? Ou seja, tudo depende da transição, da mudança de uma mentalidade monádica unilateral, só lado esquerdo, né? Para trilateral. Então, o lado esquerdo, que é a aprendizagem, ler, escrever, falar e tal. O lado direito, que é o afeto, a solidariedade, o respeito, os valores, a criatividade. E o lado central, então, que é a corporeidade, cuidar da saúde, aprender a trabalhar, aprender a lidar com o dinheiro, a gramática do dinheiro e tal. Eu estou resumindo o que temos sobre a carreira de mães. Na verdade, o título é Carreira de Mãe, Pai e Colaboradores. Mas quem manda na criança, evidentemente, é a mãe, né? Que é quem mais tem intuição para isso, jeito e tradição. Estou resumindo tudo isso num chamado gramática emocional. É a gramática do cérebro direito. Tá? Porque tem a gramática lógica, científica do cérebro esquerdo, e tem a gramática do dinheiro, que é do cérebro central. Então, estou preparando a gramática emocional, que seria um trabalho que as mães poderiam fazer, as mães, as cuidadoras de jardins e creche, e porque os seres humanos estão na mão das mulheres, queiram ou não os machistas. Só na Bahia é que o homem vale alguma coisa, porque a mulher diz, ó, meu rei. Isso é para enganar o trouxa, né? Porque nós todos somos produto de mulheres, não só biologicamente, somos culturalmente. As mães planejam nossa cabeça, enchem nossa cabeça, organizam, nos ensinam a falar, nos ensinam a querer o afeto e tal, e nos ensinam obediência, trabalho e tal. Então, teremos que prestigiar mais as mulheres, treinar as mulheres, pagar as mulheres para ficar em casa os 3 anos, ou então 1 ano e depois meio tempo, outros 3 ou 4 anos de meio tempo, porque ela também tem que ter a vida dela, né? Tem que seguir a carreira dela e coisa assim. Por enquanto, é só projeto que não temos conseguido nenhuma celebridade que quisesse apoiar, né? Se tivesse uma figura aí importante, uma atriz de novela, ou uma escritora, uma mulher política que quisesse patrocinar, até vou apelar para vocês aí que se conhece alguma pessoa que pudesse ter interesse nesse projeto, que é um projeto de valorização da mulher. Quem forma a cidadania é mulher. É mãe, é a tia, é a avó, é a professora, é a cuidadora do jardim, é a educadora de primário. É sempre assim. Depois, também, o homem fica na mão da mãe, da professora, daí depois fica da namorada, depois fica da esposa, depois fica da sogra. Enfim, nós, os homens, somos colaboradores, né? Somos colaboradores das mulheres. Mulheres são as que realmente levam a coisa adiante, reproduzem a humanidade, dão rumo para a humanidade, tem muito mais sentido humanístico, tá? Porque o homem é muito mais metido no mercado, e o mercado é um jogo sujo.
E as mulheres têm muito mais sensibilidade para o cérebro direito, para a verdade, para outros valores, né? Então, tínhamos... Essa seria a ideia, Renato. E eu acho interessante, aqui nós temos o pessoal polarizado em torno do Marcus Wunderlich, mas no Brasil inteiro tem gente treinada, daria para começar a direcionar esse trabalho, talvez de uma maneira um pouco mais claramente nesse sentido. Temos aqui um pessoal ligado à constelação familiar, que a nova constelação já está começando a entrar mais fortemente nisso. Tem o pessoal do PNL, aqui que também trabalha muito a questão cerebral, talvez clareando um pouco mais essa proposta de levar, mexer com, eu acredito, acho que você deu um toque muito importante, a gente tem como começar a mexer na base familiar, que é mexer, inclusive, com o ego das mulheres, tá? Fazer com que elas assumam um pouco mais o papel de mãe educadora, de mãe orientadora. Tá? Esse é um trabalho como? Mãe mentora. Mãe mentora, exatamente. Que dá direção, que dá condução também, e aí sim incorporar o pai nesse processo. Compete à mãe trazer o pai para ajudar. O pai que dá direção, que dá sentido às coisas, mas é a mãe que pode trazer. E temos pessoas, eu citei alguns que eu estou vendo aqui, companheiros da gente, né, em diversas fases de trabalho, mas muito mais gente está trabalhando. Eu acho que dá para a gente começar um trabalho que não é talvez para a nossa, ainda mais a nossa geração dos cabelos brancos, mas para a segunda, terceira geração depois de nós, já possa emergir talvez, se a humanidade durar até lá, se conseguirmos frear o apetite dessa oficialidade destruidora do planeta. Mas aí vai ter que começar da base. Não vou falar com o Marcos, não. Vou falar com a mulher dele. Esse movimento tem que ser liderado por mulheres. A minha esposa é quem lidera esse movimento na América Latina toda. Ela já esteve no Peru, esteve em Puno, em Cusco, treinando gente lá, esteve na Colômbia também. E aqui no Brasil nós não conseguimos formar nenhum grupo ainda. A mulher brasileira está meio perdidona. A Leda organizou um grupo de mulheres, basicamente de mulheres, lá onde ela trabalha, em Minas Gerais, mas deu para o começo e depois sumiram, né, Leda? Sumiram. Não sei o que está havendo com... Nós temos a Rosemarie Muraro, aquela grande feminista, grande líder feminina, faleceu há uns 2 anos, escritora, pensadora, líder, Rosemarie Muraro, é a patrona da carreira de mães do movimento que nós fazemos. E a frase dela consta na capa dos nossos trabalhos, nossos manuais. A capa dela diz assim: quem educa um indivíduo, não, quem educa um homem, educa um indivíduo. Quem educa uma mulher, educa uma sociedade. Olha a frase dela. Olha a frase da espetáculo. Então, precisaria que as mulheres aqui se conscientizassem, se decidissem a assumir a proposta de carreira de mãe, pai e colaboradora, né? Os colaboradores são Vamos falar com a Leda, né? É a Leda que você falou que é a Leda que está encarregada? Sim, não, quem está encarregada disso na América Latina é a Davina, minha esposa. Ah, é a Davina? A Davina. Eu citei a Leda como um exemplo, porque a Leda é muito boa organizadora, mas acontece que nós fizemos lá um curso, começamos muito bem, e depois o pessoal sumiu. Porque também o problema é que o pessoal está meio sem tempo para fazer curso. Nós vamos ter que transformar tudo em vídeo. Fazer pela internet. Agora, formação não dá para fazer só por conferência, só online. Sim, Valdemar. Dá sim. A convivência tem conflito. E como é que você educa as pessoas para resolver conflitos?
para negociar, para ter cabeça fria, para fazer afinação, para perdoar, para reconhecer o outro. Tem que ter uma parte presencial. Era o que o Miller fazia, né? O Miller fazia 70% online, na distância, campos avançados, né? Mas 30% tinha que estar lá na casa, lá presencial com ele, ao redor da mesa, aprendendo uns com os outros e tal. E o nosso trabalho também é assim. Claro, a gente vai investir muito mais em vídeos e em live, conferências e tal, coisinhas assim. Mas tem que ter uma parte presencial, né, na formação. Então, a ideia seria fazer o quê? Fazer movimentos nos municípios, e que se cada município tivesse uma pessoa interessada que organizasse um grupinho lá, vamos lá formar um grupinho, e esse grupinho depois vai formando outras pessoas e vai alastrando, vai difundindo e tal, né? Porque os livros hoje em dia já não têm efeito, né? Livro não tem efeito. Eu acabei de publicar o livro aqui, ó. A capa dele... Não, como é que é? Dá para ver mais ou menos, né? Dá para ver. A foto é o Miller, meu professor, e eu, e os 14 sistemas ao redor, com ilustração e o conteúdo e tal. Mas o pessoal já não lê, né? A telinha derrotou o livro, né? Todo mundo se orienta por telinha, por vídeo, por WhatsApp, por celular. Então, nós vamos ter que investir mais na cultura das telinhas, tá? Fazer vídeos, fazer ilustrações, fazer pequenos filmes, e pequenas coisas, né? Olha, Valdemar, aqui nós temos, você falou que tem a Davina, a Delaine já falou que achou a excelente, a Janaína já topou, Camila aqui, pelo menos eu estou vendo o que está aparecendo aqui, quem se manifestou no bate-papo, tá? Olha aqui, ó. Então, a Mônica. Eu tenho a Mônica, né? A Mônica. Já estamos formando um grupo. E aí nós vamos depois falar com a Davina, que é a sua esposa, e vamos combinar uma live com ela, para ela orientar a gente. Vamos. Olha, você mencionou um grupo de mulheres de ouro aí. Eu já mencionei a Leda, vou mencionar também Marla. A Marla Pires, mete a cara aí, Marla Pires, olha aí, ó. A Marla Pires acabou de escrever um manual de educação tricerebral de criança de 3 a 5 anos, com pequenos exercícios e ilustrações e tal. Então, ela trabalha com educação infantil. E nós tínhamos a Colandi, que depois ela ficou doente, agora não pode colaborar, mas ela escreveu um livro, Educação Infantil pelos 3 Cérebros. E a Leda, a Marla, nós temos pessoal em Aracaju, temos pessoal em São Paulo. Nós vamos nos articular. Vamos articular esse grupo todo para ver se as mulheres levam adiante esse projeto, porque eu acho que converter adulto é muito difícil. É melhor Moacir Pires. a cabeça da criança desde o Morar começo. no Clube da Luluzinha, né? O Moacir Pires está organizando um centro de estudos em São Paulo para justamente fazer esse trabalho de... Vamos usar uma expressão que o PNL usa bastante, a ressignificação da educação, não é? como eixo. Rever, retrabalhar. Né? E acredito que isso deve estar deslanchando para valer a partir do ano que vem, mas ele está já montando a equipe progressivamente. É um trabalho que a mulher dele, a filha dele participam diretamente desse trabalho. Ótimo, Moacir. A Marla mora em Osasco. Osasco, a Marla, a loira aqui, olha. A Marla Pires. Essa aqui a minha prima? É minha prima. Oi, prima. E nós temos uma sede, um escritório, uma sede no Ipiranga. No Ipiranga. A Marla pode te dar o endereço, é propriedade de uma psicóloga, a nossa companheira,
que mantém lá no Ipiranga o escritório, chama Casa da Vó Gigi, porque é Gilda Giovannoni, uma psicóloga que trabalha muito bem, e tem um escritório lá, uma casa com 2 andares, pode fazer reuniões, cursos lá. Legal. Eu tenho também, como o mestre comentou, desculpa já lhe interromper, nós estamos aqui fazendo um centro. Eu convidei o meu querido mestre e a querida esposa dele para ministrar algumas aulas, né? Aí começou essa bagunça do Covid e realmente atrapalhou um pouco. Mas estamos em andamento, então acabando, acho que a parte física da coisa, já tenho Anvisa, já tenho várias coisas já montadas, e depois quem puder, né, a própria minha prima aí, o Renato, a dona Maria Luísa me põe em contato, eu faço a visita, porque é aqui encostadinho, ou até Osasco também, não é problema, até convido para vir conhecer o local, e a gente vai criando alguma coisa. Eu dei uma ideia também aí no chat. Eu participo de uma outra atividade, vamos falar assim, que foi criada pelo Amit Goswami, né? Um indiano, professor de física, ele é indiano. E esse professor criou um grupo de pessoas para trabalhar e chamou esse grupo como ativismo quântico, né? Então, fazendo esse tipo de trabalho. Gente, eu não acredito, tá, que sozinho, cada um que está aqui, todos os 50 e poucos, sozinho não vai conseguir nada, por experiência, tá? E eu acredito que sejam grupos que vão formando, vão sedimentando as ideias, vão achar um ponto onde consigam inserir alguma das ideias que são colocadas, fazendo ter sucesso nesse ponto. Aí começa a se criar olhares para isso. Eu, como administrador, eu penso muito nessa, não só administrador, mas parte comercial, então eu penso muito a maneira estratégica de como colocar um novo pensamento, uma nova maneira de fazer com que as pessoas despertem. Tá? É difícil. O senhor está aí a vida inteira, senhor Renato, estão a vida inteira mexendo com isso. Não é qualquer um que chega aqui agora, tem a saída e resolve. É óbvio. E já vi vários fracassos também. Mas sem muita perspectiva, mas com muita vontade. Cria-se um ponto, começa-se a juntar pessoas, 3, 4, vamos vendo como se trabalha, vamos fazendo lives com pessoas que possam nos orientar melhor e vamos buscando onde pode ser feito as coisas. De repente, né, meu querido mestre Marcos está aí também, pode ajudar a gente, ajudar todos da gente, ajudar, né? E temos lugar para passear, pelo menos eu posso sair daqui para Joinville, posso sair daqui para outro lugar, eu e minha esposa. Convidados eu já estou, eu e minha família. Então, dessa vez, eu acho que depende de quanto tempo demora o meu não reinfeccionar e pegar de novo essa porcaria. Mas, pelo menos, eu não passo mais para ninguém. Mas cuidamos, né? Cuidamos para não ter perigo para ninguém e, de repente, realmente fazer viagens. E, se quiser desenvolver alguma ideia nesse sentido, estou aqui, estou à ordem, tá? E vamos tocando. Um beijo a todos. Vamos trabalhar. Deixa vocês falarem, porque senão eu saio falando demais. Eu gosto de falar demais. Tchau, um beijo para todos. Parabéns por todo o trabalho, pelas propostas, pelas ideias, pela utopia. O mundo está precisando de utopia, está precisando de ideais, de esperanças e propostas, né? O Botsuani tem um vídeo, que eu o conheci por um vídeo, um filme, né? O título era What the Belief Are We?
Eu vi em inglês, né? Porque no começo ele lançou em inglês. What the bleep are we? Bom, muito bom. Bom, quem mais tem outras grandes ideias para levar adiante um sonho para a humanidade com novos tempos? Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor falou sobre essa história, né, da saga do povo judeu e que chegou na Inglaterra e construiu e reconstruiu o país, e, enfim. Dessa sua fala, suponho que o judeu, esse povo, ele desenvolveu, então, os 3 cérebros muito antes. E o que eles fizeram? Os senhores têm essa informação? Como eles fizeram para chegar nesse lugar? Que caminho eles trilharam? E o que levou-os a chegar nesse modelo mental que trabalha dessa maneira? Olha, que história é essa? Foi Moisés quem deu para eles, né? Sim. O Moisés era um generalíssimo no Império Judaico, e quando morreu o Akenaton, que era o faraó, que estava tentando fazer uma utopia, uma renovação no Egito, morreu, a velha classe sacerdotal voltou ao poder e o Moisés teve que correr, teve que cair fora. Aí ele convocou quem quisesse ir com ele, porque ele era judeu, a mãe contou para ele que ele era judeu, né? E ele recrutou os judeus que quisessem sair com ele, porque nem todos foram, né? Os que foram com ele voltaram lá e fundaram onde hoje está o Estado de Israel, né? Eles fundaram a Palestina lá. Mas o modelo já tinha sido dado por Moisés. E é um modelo de 2.500 anos, e não muito. O Moisés viveu 1.800 anos antes de Cristo. E o modelo que o Moisés bolou está durando até hoje, e olha o que deu, né? Quantos povos desapareceram, e o povo judaico, que nunca passou de 10, 15 milhões de pessoas no mundo, está aí. Mas por quê? É a gente do livro. O que é que tem no livro? A Bíblia deles, o Velho Testamento, tem cultura geral. Se você lê os Cânticos dos Cânticos, ainda é um dos melhores poemas de amor do mundo, né? Se você lê os Provérbios, uma sabedoria danada, né? Você lê, enfim, tem toda a riqueza está lá. Então, eles têm um modelo bem definido e eles trabalham os 3 cérebros. O problema com os judeus são os judeus de cérebro central, porque o sistema bancário está todo na mão dos judeus ocidental, né? Dos árabes não, porque lá eles têm outro sistema bancário, e a China, a Ásia também. Mas o ocidental está todo na mão dos judeus. E o sistema bancário é o sistema de assalto geral mais bem protegido por todos os governos, pelas forças armadas, pela legislação e pela cultura econômica. A cultura econômica não é ciência. A cultura econômica é uma ideologia, um saco de truques para justificar o assalto que os bancos fazem no mundo inteiro. E esse foi o problema que o Hitler enfrentou, porque os judeus financistas, então, não só judeus, a maioria é judeu, né? Financistas, estavam estrangulando a Alemanha, e o Hitler partiu para cima deles da maneira boba e não pegou nenhum banqueiro. Os banqueiros já tinham se mandado. E nós também, na nossa proposta, nós não aceitamos banco privado, porque é o assaltante mais legalizado, mais protegido pela lei, pelos militares, pela teoria, pela ideologia, pela imprensa, porque é tudo uma cambada só. Nós somos partidários de 2 ou 3 bancos públicos, como é no Brasil, com pena de morte para quem roubar a partir de 1 centavo, porque estão roubando tudo, né? Estão roubando porque não tem pena de morte, ora bola. Só tem pena de morte para pobre, para favelado, para negro, né? Não, tem que ter pena de morte para quem roubar o dinheiro público. E nossa proposta, então... E o problema do judaísmo, no monádico, todos os judeus não prestam, no triádico, não. Todos os judeus de cérebro esquerdo são ótimos. Cientistas, inventores, intelectuais, pesquisadores.
todos os judeus de cérebro direito são ótimos. São artistas, são amigos, são solidários. Olha aquele rabino. Newton Bonder. Como é que é? Newton Bonder. Esse rabino que enfrentou a ditadura em 64. Não, não é esse. Eu esqueci o nome dele agora. Porque velho tem esse problema de esquecer os Faleceu agora, 2, 3 anos. Faleceu o ano passado. Ele enfrentou a ditadura porque a ditadura matou o jornalista Vladimir Herzog. O Herzog matou o Herzog, que era judeu, e quando foram lavar o cadáver para enterrar, porque é um costume judeu e tal, ele viu que ele tinha sido morto por tortura e denunciou a ditadura. Você vai ser contra um rabino que faz essa maravilha? Não, senhor. A religião judaica não atrapalha ninguém. Os artistas judaicos não atrapalham ninguém. Os cientistas judaicos não atrapalham, só ajudam. Agora, quem atrapalha? Os banqueiros judaicos. Aí não dá. Aí tem que corrigir esse negócio de banqueiro fazendo o que estão fazendo agora. Isso não pode ser. Então, o Henry Sobel. O Sobel, muito bem. Obrigado, Ricardo. O Sobel, muito bem. Gosto dele. E o exemplo dele me faz admirar cada vez mais os rabinos, a religião deles. Bom, queridos, então a nossa proposta tem, inclusive, mudança de educação para o cérebro esquerdo. Tem mudança de mercado que tem que botar um piso mínimo de renda universal máxima e um piso máximo. Não pode, quem ganha mais não pode ganhar mais do que 21 vezes quem ganha o mínimo. Esse é um limite que tem que pôr, porque senão não tem fim, né? E para o cérebro direito ter a carreira de mãe para formar novos seres humanos mais solidários, mais afetuosos. E nós temos também uma proposta espiritualista através de meditação. Mas o problema hoje é que o mundo é dominado pelo poder econômico dos banqueiros e das grandes corporações. Olha a notícia que saiu agora há uns dias. A quantidade de dinheiro que os bancos estão lavando, os bancos e os leilões de quadros de pintura, né? Estão lavando o dinheiro da macacada aí. Então, todos os bancos são serviços, empresas sujas, criminosas, os bancos privados. Então, nós somos contra isso, né? Tem que suprimir banco privado, confiscar banco privado, porque já roubaram demais. E ficam com bancos públicos para servir a sociedade, com pena de morte para quem roubar a partir de 1 centavo. Porque, do jeito que vai, olha o nosso secretário de saúde aqui em Brasília na cadeia, porque no meio da pandemia, olha o do Rio de Janeiro, tem coragem de roubar dinheiro de doente. Não, isso tem que ter pena de morte para os caras de cima, não pode. Eu não aguento, eu não aceito a cadeia de 14 anos de prisão. Nós vamos pagar o cara. Vou pagar para hospedar o cara lá. Não, senhor, tem que ter pena de morte. Para o pessoal de cima, tem que ter pena de morte. Os países que mais ou menos se tornaram decentes são os países que, em alguma época da história, fuzilaram, enforcaram, cortaram, descabeçaram, guilhotinaram a sua elite. E o Brasil nunca fez isso. Está na hora de fazer isso, meus irmãos. Porque olha os caras roubando, hein? Olha o Gedel Vieira, vice-presidente da Caixa, e estava roubando dinheiro em vivo de mala e encheu um apartamento com 50 milhões de reais lá na Bahia, complicando a vida da mãe dele. Isso merece viver? Não. Vai faltar guilhotina, mestre. Tem que cortar a cabeça dele, o saco. Começa cortando o saco, depois corta o resto também. Não pode. A humanidade está sendo muito tolerante com os maus. Muito excessivamente tolerante e paciente com os maus. Não pode. Olha, a França melhorou quando? Quando botou na guilhotina os reis, os nobres, os cardeais, botou na guilhotina uma elite de 16 mil, mais de 16 mil, e a França melhorou da noite para amanhã, da noite para o dia. O que é que está faltando no Brasil? Mesma coisa. Não podemos ser tolerantes com essa gente, a caçar o mandato do governador de Santa Catarina porque roubou. Não, caçar o mandato, o que adianta? Corta o saco dele e o pescoço. Não pode tolerar uma coisa dessa. O brasileiro é muito tolerante. É tolerante de... Não pode. Ok. Valdemar. Não vai melhorar por educação, por moral, por religião, por lei. Não. Bom.
Quem queria falar aí? Nós vamos agora caminhando para terminar. É pena que não deu tempo, que eu queria ainda explorar contigo o proporcionalismo. Nós vamos talvez programar uma live onde você trabalhe em profundidade o que é cibernética social proporcionalista, que eu acho que isto é realmente uma proposta nova frente a tudo que já existe e que está enferrujando por toda parte. Tá? Mas não vai dar tempo de trabalhar isso nós agora. Nós já estamos a 1h30. Não, estamos caminhando para fechar. É restabelecer alguns princípios éticos, morais e éticos, de respeito, de convivência, de corresponsabilidade dos direitos e deveres, né? Porque mas eu acho que só isso vai valer a pena mais à frente a gente fazer mais uma live trabalhando isso. Não sei quando agora, deixa correr o tempo, isso aqui tem que ser agora digerido por todos nós. Agora eu vou pedir para você fazer um encerramento. O que significou para você esse encontro, tá? E a gente vai caminhando para fechamento, tá? Bom, primeiro, uma maravilha, que agradeço a vocês, Renato e a Maria Luísa, por terem feito. Nós precisamos juntar as poucas pessoas que ainda têm reserva de ideais de humanismo. Parabéns a vocês dois que fizeram isso e fico muito alegre, contente de encontrar todos vocês. Nós temos outros encontros também, estão prosperando esses tipos de encontros online e estão reunindo gente de diversas proveniências que ainda tem humanismo, tem ideais, tem sonhos, tem esperança, não desistiram, não desanimaram. E não vamos desanimar nunca. Não. Vamos lá, vamos fazer o que puder, o que está ao nosso alcance, nós vamos continuar defendendo a vida, defendendo o ecossistema, defendendo a humanidade, defendendo a beleza da vida, a justiça e tal, a fraternidade, vamos continuar fazendo isso. É uma maravilha que vocês tenham feito e organizado isso, e quem puder também reproduzir e organizar novos encontros, faça isso, porque a imprensa oficial, os meios oficiais não dão chance para gente tipo nós, assim, sonhadores, e ainda defensores de valores, de convivência pacata e corresponsabilidade e solidariedade. Para eles isso é coisa antiquada, é coisa de gente ingênua. Não. Antiquada e de gente ingênua e safada é a cambada do poder econômico que está roubando o mundo. E se quando chegarem no céu, que Deus se cuide que vão roubar o céu também. Vão roubar o paraíso terrestre. Então, nós aqui vamos continuar tentando, tá, meus queridos? Parabéns pela iniciativa. E quando quiser fazer de novo, olha, dia 12 de outubro é o dia da invasão, que a canalha Europa chegou aqui, invadiu nossas terras e começou a exterminar os índios e depois trouxeram os negros para trabalhar como escravos. A canalha Europa faz 520 anos, invadiu as Américas, e no dia 12 de outubro, então, nós vamos fazer o lançamento de um manifesto chamado Manifesto Proporcionalista, e vamos fazer uma teleconferência como essa daqui. Se o Renato colaborar e passar o convite para esse pessoal aqui, nós vamos mandar para você, Renato. E aí vamos reunir e sonhar junto de novo. Porque é sonhar, né? Mas a sonhar e a semear esperança, ideais, eu acho que isso não atrapalha ninguém. Atrapalha os banqueiros e os políticos mal intencionados. Mas as pessoas bem intencionadas vão se sentir confiantes e inspiradas. Até os malucos aí ainda aguentando o tranco e tentando tocar o barco para frente. Então, dia 12 de outubro, nós vamos contestar a invasão europeia aqui e vamos lutar para lançar um novo movimento de nova esperança e nova vida. E muito obrigado por essa reunião, por essa participação. Eu peço desculpas se falei demais ou agredi alguém aí, ofendi alguém. A intenção é das melhores, mas sabe como é que é, né? Muito obrigado. Valdemar, nós é que queremos agradecer muito você, né? Que você, assim que nós convidamos, você aceitou imediatamente
Muito, muito obrigada a você, né? Muito obrigada a todos os que vieram aqui, que estão aqui. Alguns me mandaram já que precisaram sair, não puderam ficar até o final, mas muito obrigada para todos vocês, né, que estavam aqui conosco, sonhando juntos, né? E como Ao meu foi lado, bom... aqui no fundo está a minha esposa, Davina, que ajudou a divulgar o... sem dúvida. Sem Oi, dúvida. Davina. Tá, agora, para falarmos tchau, podemos abrir os microfones e vamos falar tchau. E eu quero agradecer, né, conhecer todos Adorei. vocês. Valeu, gente. Obrigado. A semente plantada pelo Grêmio. Como foi bom rever um monte de abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. E tem geração nova vindo aí, ó. É proibido morrer de coronavírus, hein? Combinado, combinado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Não vai, não vai. Não vai. Mandem alguma coisa aí por WhatsApp para a gente, que a gente vai agradecer. Tchau, Marcos. Tchau, Júlia. Tchau, Anitta. Tchau, Jana. Tchau, Euclides. Um Tchau, abraço. Juca. Tchau, João. parabéns aí, sucesso para vocês. Tchau, Tadeu. Tchau. Sandra assistiu. Tchau, Aloysio. Tchau, Neuza. Tchau, Maria de Lourdes. Vera Brito. Neuza, Anitta Moser, a Vânia, o Júlio, a Ivone, Maria Auxiliadora, a Aurora. Nossa Senhora, quanta gente, que legal! Foi joia. Foi um reencontro muito bacana. Um beijo. Tchau, tchau. Não, fica. Não.